Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um corte do Enem 2021, segunda aplicação. Na descrição tem o link da prova inteira, tem o link de uma playlist Enem ordenada das questões mais recentes para mais antigas, tem um link de questões do Enem ordenada por tema, primeiro Química Geral, depois Química Ambiental, depois Físico-Química. Tem link também de mais questões desse tema, então se você quiser mais questões de cinética, mais questões de Química Básica, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Maravilha! Fizemos a questão 93, a gente passa de página, questão 95, questão 96, questão 97, física, questão 98, o que é isso aqui? Física também, questão 99, tá lá, Enem 2021, PPL segunda aplicação. Então a gente bate o olho, tem uma chave enorme, vamos ler a chave, que é sempre importante ler a chave no Enem, né? Considerando-se a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil, então a gente tem que ver essa dose estimada no texto. Em 30 dias, então 30 dias, um indivíduo que substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa, promove uma redução na quantidade de sódio ingerida em mol mais próxima de, então as contas vai dar um valor diferente, você vai ter que aproximar. Vai ter que ler o texto. Entendi aqui que vai substituir o sal de cozinha pelo sal rosa. Não entendi, tem que ler o texto. A gente já sabe que vai ter que fazer conta aí. Então vamos lá, né? O consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças. Terrível, gente. Manere no sal, tá? Entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio se comparado a de outros sais. Então, em vez de comer sal tradicional ali, você comer esse sal rosa. Cada 1 grama desse sal, né, desse sal rosa, contém cerca de 230 miligramas de sódio, contra cerca de 400 miligramas de sódio encontrada nessa mesma quantidade de um sal de cozinha tradicional. Então, o sal tradicional tem essa quantidade alta de sódio, o sal rosa tem uma quantidade menor de sódio. Beleza. Estima-se que no Brasil a dose diária, então ele tinha falado 30 dias, ó, vamos lá. Estima-se que no Brasil a dose diária por dia de consumo de sal de cozinha é 12 gramas. Então, todo dia você come 12 gramas de sal de cozinha. E aí esse sal de cozinha tem essa quantidade de sódio, beleza. A dose máxima recomendada é de 5 gramas por dia. Então a gente come mais do que o dobro do recomendado de sal de cozinha, não de sódio. O sal de cozinha tem sódio. Então a gente come 12 gramas de sal de cozinha, sendo que o recomendado era 5. Considere a massa molar do sódio igual do sódio, tá? Não é do sal de cozinha. Sal de cozinha é NaCl. Considere a massa molar do sódio igual a 23 gramas por mol, né? Estimativa do consumo de sal pela população brasileira, resultado da Pesquisa Nacional de Saúde 2023, Revista Brasileira de Epidemiologia 2019. Então, considerando a dose estimada de consumo de sal de cozinha, em 30 dias, o indivíduo que substituir o sal de cozinha pelo sal rosa promove uma redução na quantidade de sódio ingerida em mol mais próxima de. Então, tema da questão, né? Cálculos químicos, pessoal. Cálculos químicos, a gente vê isso aonde? A gente vê em Química Geral. Então, Química Geral, cálculos químicos e estequiometria, né? A segunda parte. Então, tem Química Básica, cálculos químicos e estequiometria, a segunda parte de Química Geral. É um exercício para a gente trabalhar com o quê? Trabalhar com a massa molar. Mas antes da gente trabalhar com a massa molar, a gente tem que ter esta sacada aqui. Então, dei um destaque na chave, né? E aí, qual que é essa sacada? 1 grama desse sal, 1 grama de sal comum, tem 230 miligramas de sódio. Então, 1 grama de sal comum, né, tem 230... Oh, meu Deus, sal comum não. 1 grama de sal rosa, né, que é desse sal que ele tá falando. 1 grama de sal rosa tem 230 miligramas de sódio. 1 grama de sal de cozinha comum tem 400 miligramas de sódio. Então, o que acontece? Se você trocar o sal comum, o que você pode fazer? Você pode fazer esse exercício de duas formas. Qual que é o jeito
chato que você vai perder muito tempo e vai deixar de fazer as outras questões. Você faz a quantidade em mol de sódio ingerida. Se você comer, então 30 dias comendo sal comum. Aí você faz a conta usando 400 miligramas de sódio. Então 30 dias comendo sal comum. Cheguei na quantidade em mol de sódio que eu como. Aí eu faço 30 dias comendo sal rosa. Chego na quantidade em mol comendo sal rosa. Aí eu pego a quantidade em mols com a dieta com sal comum, pego a quantidade em mols com a dieta com sal rosa e faço a diferença e chego na resposta. Então eu posso fazer duas contas enormes e depois fazer a diferença para eu chegar na resposta. Ou, para eu ganhar tempo e não ter que fazer essas duas contas enormes, fazer uma única conta, já partindo dessa diferença de sódio. Porque essa diferença é o quê? Se eu comer 1 grama de sal de cozinha comum, eu ingeri isso. Se eu comer 1 grama de sal rosa, eu ingeri isso. Qual que é a diferença por grama? Então, para cada 1 grama de sal de cozinha que eu não como e eu como sal rosa, então eu substitui o sal comum, por exemplo, por esse sal rosa. A diferença, o ΔM, dá 170. Então eu vou utilizar já a diferença, o quanto que eu não vou consumir de sódio, fazendo essa troca, fazendo essa substituição do sal comum pelo sal rosa. Isso aqui, pessoal, é um clássico. Questão do sal light, né? Então, o que é o sal de cozinha? NaCl. Tem muitas questões que fazem exatamente a mesma coisa, mas ao invés de você comer o sal comum, você está comendo sal light. O que é o sal light? É KCl. E aí vai ter uma redução do sódio, porque você está ingerindo menos Na. O sal light é KCl com NaCl, aí tem uma redução do consumo de sódio. Aqui no exercício, ele pegou esse clássico, né, da substituição do sal pelo sal light, só que ele colocou com sal rosa, um pouquinho diferente, mas é a clássica substituição do sal de cozinha comum por um sal com menor teor de sódio. E aí você pode já começar trabalhando com essa variação. Beleza? Então a gente vai fazer isso aqui. Então vamos lá. 30 dias. Então, considerando a dose, eu estou explicando com calma, tá? Como que você faria isso aqui, você que já sabe. Pega os 30 dias e já sai fazendo regras de 3 ou conversões por análise dimensional, que é como eu faço, e já chega na resposta rapidão. Mas aqui, como a gente está estudando, eu estou explicando para você, trazendo contexto, tema, para a gente ir com calma, beleza? Então vamos lá. Considerando a dose estimada de consumo de sal de cozinha em 30 dias, o indivíduo que substituir o sal de cozinha pelo sal rosa promove uma redução na quantidade em mol mais próxima de. Então eu vou começar com as minhas regras de 3 ou com minhas análises dimensional, eu vou começar com 30 dias. Então 30 dias é o tempo que ele me deu. Ele me falou que a dose diária, por isso que eu grifei aqui, ó, a dose diária é de 12 gramas. Ou seja, em um dia a pessoa ingere 12 gramas de NaCl de sal comum ali, né? De sal de cozinha comum. Aqui eu coloquei NaCl, mas era melhor ter escrito sal comum aqui. Para cada 1 grama de sal comum que eu troco, eu reduzo 170 miligramas de sódio. Então, ó, isso aqui seria uma regra de 3 que você faria, mas eu faço por análise dimensional, que é emendando, grudando uma regra de 3 na outra, beleza? Para eu cortar as dimensões, por isso que chama análise dimensional, e eu vou cortando as dimensões e fica tudo numa linha. E aí eu não preciso fazer um monte de conta ou um monte de regra de 3, eu vou fazer uma conta só. Então, 30 dias, um dia tem 12 gramas, eu corto a unidade dia, fica 30 vezes 12, e aí eu teria a massa de sal de cozinha que ele come em 30 dias. Eu fiz assim, eu não fiz a conta ainda, vou deixar para fazer essas contas todas no final. Para cada 1 grama de sal de cozinha
que você troca, para cada 1 grama de sal de cozinha que você troca, você deixa de ingerir 170 miligramas. Então ele quer saber, promove uma redução na quantidade de sódio. Então eu quero saber essa quantidade que reduz. Para cada 1 grama de sal de cozinha que eu vou trocar, né? Então, o que é esse fator aqui? Esse fator é a redução de sódio pela substituição. Eu estou colocando os termos aqui embaixo, não é porque você tem que fazer assim, não. Só se fosse uma prova escrita, né? Uma FUVEST segunda fase, uma Unicamp segunda fase, uma Unesp segunda fase, um ITA dissertativo, uma UERJ dissertativa aí. É legal você colocar embaixo para o corretor saber o que você está fazendo. Eu estou colocando aqui, nessa questão teste que você teria que fazer em 3 minutos, para você saber o que é cada fator. Então aqui é o tempo, aqui é a dose estimada de sal por dia, e o que é isso daqui? O que é 170 miligramas de sódio para 1 grama de sal, né, 1 grama de NaCl? É a redução de sódio nessa substituição. Então cortou dia, cortou grama de sal, sobrou miligrama de sódio. Eu quero miligrama de sódio? Não, eu quero mol de sódio. Então eu vou sair de miligrama e vou para grama. O que eu sei? Eu sei que 1000 miligramas é 1 grama. Então eu vou usar aqui uma conversão de massa. Ah, você poderia ter colocado 10 a menos 3 aqui direto. Poderia. Eu poderia ter colocado 170 vezes 10 a menos 3 grama. E aí não precisava colocar esse fator. Ou você pode colocar 170 miligrama e usar esse fator aqui para converter de miligrama. Ó, cortei miligrama e fui para grama. Tem vários jeitos de fazer, tá, pessoal? O importante é você saber que você sai de dia, vai para grama de sal, sai de grama de sal, né? Vamos lá. Sai de grama de sal, vai para miligrama de sódio, sai de miligrama de sódio, vai para grama de sódio, e agora a gente usa a massa molar do sódio. O que é? 23 gramas para 1 mol. Eu vou colocar aqui 23 gramas em cima e 1 mol embaixo? Não. Eu quero cortar essa unidade de grama. Então o que eu vou colocar embaixo? Embaixo eu vou colocar 23 gramas. Então é 23 gramas para 1 mol. Só que por que eu coloquei 23 gramas embaixo? Para eu cortar a grama de sódio com a grama de sódio. E aí o que me sobrou em cima? Mol de sódio. Qual foi a única unidade que não cortou? Mol de sódio. Então se eu fizer toda essa conta aqui, vai sobrar essa unidade aqui no final. Ó, cortou dia, cortou grama de sal, cortou miligrama de sal, cortou miligrama de sódio, cortou grama de sódio, sobrou mol de sódio nessa redução, nessa substituição. Vamos fazer a conta? 30 vezes 12 vezes 170 vezes 1 vezes 1 vezes mol de sódio que sobrou. 1 e 1 eu não vou colocar. Embaixo, 1 vezes 1 vezes 1000 vezes 23 e nenhuma unidade, porque cortou todas as dimensões, cortou todas as unidades. Aí a gente faz, ó, 30 vezes 12 vezes 170, dividido por 1000, dividido por 23. Aí a gente vê que tem um zero e esses 2 zeros você corta, aí você fica, né? 3 vezes 12 dá 36, 3 vezes 12 dá 36, sobrou 17. Cortei esses 2 zeros em cima com esses 2 zeros embaixo, só sobrou 10. 10 vezes 23, 230. 17 por 230, 36 por 230. Putz, não sei simplificar isso daqui. Não simplifica, faz a conta. 36 vezes 17, 612. Então você vai lá e faz. 36 vezes 17, 612. 612 por 230, 246, é perto ali de 3, só que eu fiz um pouquinho para cima. É um pouquinho menor do que 3. O que tem aqui um pouquinho menor do que 3? Alternativa B, 2,7. Então você nem precisava fazer 612 dividido por 230. Você sabe que 212 dividido por 230, se fosse 690 dividido por 230, seria 3. Mas em cima não é 690, é uma coisa menor. Se em cima é uma coisa menor, vai dar um número menor do que 3. O que é menor do que 3? 2,7. Se você quer fazer a conta dos 612 dividido por 230 igual a 2,666. Tem 2,666? Não, mas ele falou que mais próxima de. Se o exercício fala mais próxima de, é para você arredondar. 2,66 dá 2,7 arredondado, beleza? 2,7, alternativa B, marcou, acabou. Vamos voltar aqui, né? Rapidinho antes das sugestões. Então, ó, você teria que fazer 1, 2, 3,
4 regras de 3. Ah, mas essa da conversão de miligrama eu faço mentalmente. Mas você fez mentalmente, mais conta. Ah, essa de 30 dias, cada dia é 12, eu faria já direto. Já começaria aqui com 360 gramas de sódio, já ia começar com isso. Beleza, mas você fez direto, você fez mentalmente também. Aí você teria que fazer 2 ali no papel, né? Uma com essa redução e outra com o número de... com a massa por mol. Mas no total, mesmo de cabeça, ou no papel, ou que você fez direto, você teria que fazer 1, 2, 3, 4, né? Que são 4 xizinhos, 4 proporções, né? Razão e proporção, 4 regras de 3, 4 análises dimensionais aí para você chegar na resposta. Beleza? E aí no final, uma conta aqui que eu fui descrevendo com calma para você entender. Sal rosa, sal light, clássico, beleza? Sugestões aí para você. 2. Uma questão de estequiometria, né? Então essa questão foi de cálculos químicos. Aí você tem que avançar, se você não avançou para isso ainda, para cálculos estequiométricos com equações químicas, equações escondidas ali, mas com proporções estequiométricas. 1 mol tá para 2 mols, com proporção e reação. E aí você vai para essa questão aqui de estequiometria, que ela é entre cálculos químicos e estequiometria, porque a reação não aparece, muito legal também. E esta questão aqui de cálculos químicos, mais um pouquinho ali mais diferente, que é uma questão com ganho de massa, né? Então também tem essa variação de massa na hidratação de um sal, e aí você vai ter que fazer esse ganho, descobrir esse ganho de massa em porcentagem, em massa, com base nesse exercício da hidratação de sal. Tem um sal, né, cloreto de cálcio, ele vai hidratar, e aí quanto que ganha de massa. Bem legal também, questão de cálculos químicos. Dá uma olhada nas duas. Se você gostou, não esquece de deixar curtido o comentário para dar aquele engajamento que ajuda demais. Vamos para a próxima questão?